Fala galera, tranquilo? Meu nome é Felipe Labrado. Hoje eu vou falar sobre o jogo entre São Paulo e Atlético Goianiense. São Paulo ganhou esse jogo por 2-1 e essa vitória fez o São Paulo saltar de 16º, liberando a zona de rebaixamento, para 12º. Fez o São Paulo abrir 3 pontos em relação à zona de rebaixamento. E isso porque o Grêmio ganhou seu jogo contra o Flamengo e o América empatou o jogo contra o Corinthians. Então acabou ficando 3 pontos e não 4 como era antes em relação ao América, que inclusive é o time que o São Paulo vai enfrentar na próxima rodada. E o São Paulo também, ganhando o jogo contra o América, que é o jogo atrasado, pode ficar 2 pontos atrás do Corinthians, que é o primeiro time no G6. Porém, tem alguns times ali abaixo, como o Inter, que também tem 20 jogos e pode acabar ultrapassando o Corinthians caso ganhe esse jogo que está faltando. Bom, vou começar aqui falando sobre a troca de esquema do São Paulo, né? O São Paulo alterou do 3-5-2 pro 4-4-2, um esquema que deu certo na temporada passada. O Crespo já conseguiu jogar muito bem com esse esquema neste ano, né? E agora volta a jogar, usou esse esquema e provavelmente vai manter, porque é um esquema que deu bem certo. O time conseguiu jogar com mais leveza, o time conseguiu construir com a bola no pé e evitar as bolas longas que acabava tendo que usar. Conseguiu ter mais jogadores como opção de passe para frente, porque naturalmente tem mais jogadores para frente agora, né? Jogadores dando essa opção de passe. Teve bastante aproximação, isso é muito bom. O time de São Paulo trabalha muito bem com a aproximação. O Sara vai bem com aproximação, ele consegue ajudar os laterais. O próprio outro lado lá, o Nestor, consegue ajudar com a aproximação. Os dois atacantes do São Paulo, o Rigoni e o Luciano, nenhum dos dois são fixos, os dois conseguindo se movimentar bastante. E daí eu vou falar aqui sobre a escalação. A escalação veio com o Volpi no gol. Daí na lateral direita o Igor Vinícius, e aqui eu já faço um gancho para falar sobre o Galeano, que entrou muito bem, inclusive depois vai para a esquerda para ajudar o Reinaldo na marcação, e vai muito bem também. O Galeano foi muito bem, participou do segundo gol do São Paulo e conseguiu ir bem nesse jogo. Muita gente da torcida tinha ficado com medo dele entrando ali como lateral e não como ala, né? Porque geralmente quando ele joga ali, ele joga como ala, então geralmente tem alguém protegendo ele, e ele conseguiu se sair bem como lateral. A zaga, Arboleda e Léo, os dois perfeitos lá atrás, foram muito bem. O Léo, na verdade, não foi tão perfeito assim, porque talvez pode se considerar uma falha dele ali no gol do Atlético Goianiense, porque ele acaba não cortando a bola, ele acaba deixando a bola passar, e o jogador do Atlético Goianiense chega batendo lá de trás, né? Na lateral esquerda, o Reinaldo, que com a aproximação ele tem mais ajuda e consegue fluir mais, apesar de não ter feito um grande jogo, né, nessa partida, né? Ele deu alguns cruzamentos errados, tudo isso, relembrando o Reinaldo, mas uma evolução do Reinaldo aqui é que ele conseguiu bater o escanteio bem, pelo menos dessa vez. Ele não vinha batendo nem escanteio bem, e ele conseguiu bater o escanteio bem, pelo menos. A dupla de volantes, Luan foi muito bem, recuperou bolas. Luan foi muito importante para o São Paulo na pressão pós-perda, vou falar sobre isso. Luan foi o craque do jogo, como elegeram os comentaristas da Globo até. Pra mim ele também foi o craque do jogo. O Lisieiro ali também como segundo volante, né? Daí abertos como meias pelos lados, Nestor do lado direito, Sara pelo lado esquerdo. O Sara não foi tão bem ofensivamente, ele comete alguns erros, como todo mundo, claro, mas ele comete alguns erros que ele poderia dar uma melhorada. Ele teve um pouco de dificuldade com o Reinaldo não enfiando muitas vezes a bola para ele. Ele passava no meio entre o zagueiro e o lateral do Atlético Goianiense, passando entre eles, chegando ao fundo. O Reinaldo muitas vezes hesitava em tocar nele, que é um grande erro, porque tinha espaço e ele conseguiria pôr para o meio da área para alguém chegar finalizando, né? Não necessariamente alguém ia finalizar, mas a jogada ia ser criada, né? Mas o Sara foi muito importante na pressão pós-perda do São Paulo, assim como o Luan. Porém, o Sara joga numa posição diferente, né? E foi importante também na pressão, na saída de bola do Atlético Goianiense, que deixou o Atlético Goianiense bem incomodado. O Sara fez 5 desarmes, inclusive, foi muito bem, vou por aqui, nessa parte de marcação. Daí o Nestor deu 2 assistências, inclusive, né? O Nestor com muita classe nos passes, ele é muito bom passando a bola. O Nestor precisa melhorar um pouquinho na finalização também, né? O Nestor teve chance nesse jogo de finalizar, teve no outro jogo também e não conseguiu finalizar muito bem em bolas na entrada da área. Daí lá na frente, Luciano e Rigoni, os dois não são, nenhum dos dois são centroavantes, os dois são segundo atacantes, que se movimentam bastante, e foi bem interessante que cada hora era um se movimentando ali, né? Inclusive nos 2 gols do São Paulo, cada um marcou um, né?
O Rigoni no gol dele sai, se movimenta, depois entra. O Luciano também faz a mesma coisa no gol. Isso é muito interessante e essa dupla, por enquanto, provavelmente vai ser a titular, enquanto o Caleri não entra em um ritmo que possa ser titular, e talvez seja eles, né? Vamos ver como tudo vai ser, se vai dar para adaptar eles e o Caleri. Inclusive, queria falar disso, eu acredito que o Luciano pode jogar um pouco mais atrás, como meio armador, revezando até com o Rigoni ali como segundo atacante, né? Eles fazendo essa movimentação, essa troca, e o Caleri mais lá à frente fazendo o pivô. Entrou o Caleri, né? O Caleri entrou conseguindo fazer o pivô, conseguindo a casquinha, porque ele tá muito forte fisicamente, tá muito difícil. É um estilo copeiro, até podemos dizer assim. O Caleri é um jogador muito copeiro. Na Libertadores ele faz muitos gols. Pelo São Paulo nós vimos isso lá em 2016, em um time que não era tão bom. Ele conseguiu fazer muitos gols e brilhar na Libertadores. E ele se mostrou ser um jogador que consegue fazer o pivô, que muitas vezes trouxe dificuldade para o São Paulo não ter ninguém que fizesse esse pivô, né? Que no caso é o Pablo, que a bola batia nele e voltava. E agora o Caleri tá para conseguir fazer isso. O Caleri também é um jogador muito bom finalizando e chegando na área com a bola aérea, né? Bom, agora eu queria falar como o São Paulo fez bem a pressão e a pressão pós-perda e como o Luan foi importante. O São Paulo há muito tempo não vinha fazendo a pressão na saída de bola do adversário, acredito até que seja pela questão física, e no segundo tempo o São Paulo muda isso. Eu inclusive vou mostrar aqui, olha como o São Paulo passa o tempo no campo de ataque do Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense não consegue passar tempo no campo de ataque do São Paulo no primeiro tempo, e daí olha o do segundo tempo. Aqui eu vou pôr o do primeiro, nesse lado aqui, e nesse daqui eu vou pôr o do segundo. E então o São Paulo conseguiu dar campo para o Atlético Goianiense e conseguiu deixar o Atlético Goianiense mais confortável. No primeiro tempo deixou muito desconfortável, né? Com essa pressão que o São Paulo fez. E agora sobre a pressão pós-perda, que é basicamente você pressionar o portador da bola a partir do momento que você perde a bola para evitar um contra-ataque do seu adversário. O Luan foi muito importante. O Luan tem 10 recuperações de bola até. O São Paulo fez isso mais no primeiro tempo, até por estar jogando mais no campo do adversário no primeiro tempo do que no segundo, né? E o Luan foi muito importante para isso. O Gabriel Neves, inclusive, é muito importante no final do jogo, num momento assim. Muita gente eu vi que não gostou dele entrando, mas ele foi bem. Ele acabou dando uma vacilada ali no último passe ou numa finalização. Não dá pra saber muito o que ele queria fazer, que ele acabou furando a bola, né? E isso daí não apaga que ele conseguiu entrar bem, conseguiu dar uma dinamizada no time, né? Bom, e é importante que o São Paulo volte a fazer essa pressão na saída de bola, porque incomoda o adversário e dificulta o adversário construir e manter a bola em sua posse. E o São Paulo consegue ainda roubar a bola próximo ao gol do adversário, o que te deixa mais próximo do gol, obviamente, né? E vale ressaltar como o Sara foi importante nessa pressão pós-perda, né? Eu já tinha falado até, mas vou falar de novo agora que eu tô falando especificamente dessa parte da pressão. O Sara foi muito importante com 5 desarmes. Ele foi muito bem nesse momento de pressão pós-perda que o São Paulo fazia após perder a bola. E vale lembrar aqui que o auge do time do Crespo, né, aqui no São Paulo, eu tô falando, obviamente, né, foi fazendo a pressão pós-perda, a pressão na saída de bola, incomodando o adversário, não deixando ele construir, não deixando ele conseguir chegar no campo de ataque do São Paulo e passar muito tempo lá. Que você acaba deixando seu adversário confortável, como o São Paulo acabou fazendo, né? Eu já mostrei, vou colocar de novo aqui, o São Paulo fazendo pressão pós-perda, não deixando o adversário ficar com a bola, né? Incomodando ele, tendo que fazer ele usar da bola longa, tudo. E aqui o São Paulo um pouco mais marcando num bloco baixo, um São Paulo menos agressivo, um São Paulo que aceitou o Atlético dominar o jogo ali, não necessariamente dominar o jogo, mas ter mais a posse da bola no momento, né? Bom, e aqui só uma discussão, né, que eu vou acabar levantando, sobre a nova zaga do São Paulo. O São Paulo mudou o esquema e o São Paulo provavelmente vai continuar com esse esquema, porque esse esquema fluiu bem. O São Paulo conseguiu voltar a jogar bem. O São Paulo até poderia ganhar alguns jogos, né, nesse último período, mas não jogava bem. Por exemplo, contra o Bahia ganhou nos últimos minutos, contra o Grêmio ganhou nos últimos minutos, então não vinha conseguindo jogar bem. E o São Paulo tem 3 zagueiros titulares, 3 zagueiros muito bons. O Miranda, obviamente, é o titular, ele é o capitão do time, não tem questionamento. O Miranda só não jogou contra o Atlético Goianiense ontem, justamente porque ele estava suspenso. O que o Léo está contra o América, então pode ser que não seja a zaga titular contra o América, a gente não sabe, né? Mas, bom,
falar aqui sobre o Léo e a Arboleda. O Léo melhora muito a saída de bola do São Paulo, ele é muito bom nesse quesito. Mas o Léo, em contrapartida, não é tão bom na bola aérea quanto o Arboleda, que é uma das maiores fragilidades do São Paulo. Na verdade, é a maior fragilidade do São Paulo até, né? Acredito que seja a bola aérea, porque no Brasileirão de 23 gols que o São Paulo tomou, 11 são de bola aérea. E isso é um percentual muito alto, né? Então é importante ter o Arboleda no time para esse momento. E o Arboleda conseguiu melhorar na saída de bola. O Arboleda passando por essa adaptação de ficar com a bola no pé lá desde o Diniz, e ele conseguiu melhorar bastante. Não é tão bom como o Léo para quebrar a primeira linha, para conseguir sair driblando em um momento que precisa, mas tem a sua qualidade também, não é como era antes e não é como é o Bruno Alves hoje em dia. E essa opção que o São Paulo vai ter a mais é muito boa, inclusive, porque o Bruno Alves não vai ter mais tanto tempo quanto ele acaba tendo que ter jogando 3 zagueiros. E o Bruno Alves, querendo ou não, ele não vem jogando bem nesses últimos tempos, desde o ano passado. Ele foi bem em 2019, ele vai bem em times com um bloco baixo, né? E não com times que se expõem, deixam as costas. O Bruno Alves tem essa dificuldade e de sair com a bola no pé também, principalmente quando pressionam. Então, tem essa. E, obviamente, vou repetir aqui, o Miranda não sai do time. E o Miranda, acredito que possa preferir jogar pelo lado direito que o lado do pé dele. E daí abre mais uma oportunidade pro Léo, mas, como eu já disse, o Léo não tem números bons, vou até comparar aqui. Aqui eu vou pôr do Arboleda e aqui eu vou pôr do Léo na bola aérea, né? O percentual de bola aéreas vencidas e a média pro jogo, né? Então, tem essas dúvidas que vão ficar na cabeça do Crespo sobre essa mudança da zaga, né? Particularmente, eu acredito que isso vai mudar dependendo do jogo. O Crespo vai acabar fazendo uma adaptação, como ele faz muito com o time inteiro, né? Às vezes ele troca jogadores justamente porque ele precisa explorar a fragilidade de um time, ou esse time pode explorar essa fragilidade dele, e daí ele precisa ter alguém que iniba isso. E daí eu acredito que vai ser meio que assim com o Léo e o Arboleda, né? E vai ser até bom para poupar o Miranda, porque o Miranda vinha de uma grande sequência de jogos, né? Então é importante para o Miranda descansar um pouco mais em alguns jogos que talvez não seja tão necessária a presença dele em jogos contra times mais fracos, por exemplo, como a Chapecoense. Podemos citar, porque a Chapecoense tem uma vitória em todo o Brasileirão até o momento, né? E a vitória veio numa dessas últimas rodadas contra o Red Bull Bragantino. Outra discussão aqui que eu gostaria de levantar sobre agora que o time joga com essa linha de 4, tende a jogar com essa linha de 4, né? Já que o esquema com 3 zagueiros não vinha fluindo tanto como o esquema de 4 fluiu, né? O Wellington no lugar do Reinaldo de vez. O Wellington tá voltando de lesão, então seja normal que no momento ele não esteja jogando, mas o Wellington é um lateral muito mais equilibrado. O Wellington não cede tanto espaço nas costas como o Reinaldo e consegue chegar à frente. Talvez não tão forte quanto o Reinaldo, porque o Reinaldo ele acaba se destacando muito pelo chute, o Wellington não tem essa característica, né? Então tem que ver como que vai ser. Mas é isso, valeu, falou e até mais.